Oi, jovem, tudo bem com você? Espero que você esteja ótimo. A aula de hoje é sobre ácidos, que é uma das funções inorgânicas. Então vamos lá. Primeira pergunta: o que é um ácido? Né? E aí existem vários conceitos de ácido e base na química. A gente usa aqui na química inorgânica o conceito do Arrhenius, que disse que o ácido é toda substância que em solução aquosa, ou seja, quando você joga na água, ele libera como único cátion o íon H+, ou H3O+, que é o hidrônio, o hidroxônio, tá? Então aqui no caso eu tenho um ácido, o hidrogênio seria esse átomozinho verde aqui, e aqui uma molécula de água. Então quando você joga esse ácido na água, né, uma solução aquosa, ele vai liberar esse H+ para a molécula de água, formando dessa forma aqui o íon H3O+. Essa é a representação correta, todavia a representação H+ é muito utilizada, porque ela é mais simples de escrever, tá? Porém, H+ não é uma representação extremamente correta, né? Porque seria o átomo de hidrogênio, que só tem um elétron, e aí essa carga positiva indica que ele perdeu esse elétron, tá? Então ele não é estável, ok? Então H3O+ é a forma mais correta, mas simplificadamente a gente usa muito essa representação aqui H+, ok? Bom, a gente já viu o conceito de ionização na aula anterior, tá? Mas lembrando, o ácido ele ioniza porque é um composto covalente, né? Ele não tem essas cargas ainda, mas que quando colocado em água ele vai liberar aqui o H+ e o sulfato. Vai formar esses íons, tá? Devido à diferença de eletronegatividade que existe no caso aqui entre o sulfato e o hidrogênio, né? Então, a forma mais correta de você representar aqui seria, né, o 2H3O+, e o sulfato. A gente costuma também representar dessa forma, né? Fica mais simples, tá? Então, aqui, olha, eu tenho o ácido fosfórico. Se ele tem três hidrogênios, olha, ele vai gerar, no caso aqui, olha, 3H+, tá? E o fosfato vai ter carga 3-. Repara que três cargas positivas anula com três cargas negativas, certo? Então, eu tenho aqui na forma mais correta 3H3O+. Lembrando que para acontecer ionização, estou mostrando aqui a molécula do ácido sulfúrico, né? Enxofre aqui no centro, oxigênios, tá? E o branquinho aqui seria o átomo de hidrogênio. Para acontecer ionização, esse hidrogênio vai se liberar, né, desse átomo de oxigênio e aí formar o H+, e nesse caso aqui o oxigênio vai ficar negativo, porque ele é mais eletronegativo. Lembra disso? Eletronegatividade e tendência de atrair os elétrons de uma ligação, tá? E aí só ionizam os H+ que são ligados aqui a oxigênios. Daqui a pouco a gente vai mostrar alguns exemplos onde eu tenho átomos com moléculas que o hidrogênio ligado aqui no átomo central e esses hidrogênios não são ionizáveis, tá? A gente já vai ver isso já já. Bom, então agora, olha, uma classificação dos ácidos, tá? E aí a grande classificação, a gente divide os ácidos em dois grupos, que são os hidrácidos e os oxiácidos. Oxiácidos, né, a palavra já diz, teriam oxigênio. E os hidrácidos são os ácidos que não apresentam oxigênio, tá? É uma classificação, uma diferença bem simples, mas a gente utiliza muito. Então aqui, olha, ácidos que não têm oxigênio, tá? E ácidos que contêm oxigênio, tá? A outra classificação é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, né? Aqueles hidrogênios que viram H+. Então, eu tenho monoácidos quando eu tenho um hidrogênio que ioniza, eu tenho diácidos quando eu tenho dois hidrogênios que ionizam, e eu tenho triácidos quando eu tenho três hidrogênios que ionizam. Eu marquei com asterisco aqui, olha, as exceções. Repara que eu tenho aqui nessa molécula H3PO2 três hidrogênios, porém apenas um deles é ionizável. E eu vou mostrar já já por quê. E aqui o H3PO3 tem três hidrogênios também, mas dois são ionizáveis. Por quê? Né? No caso do H3PO2, olha, repara, a molécula tem três hidrogênios, tá? Mas dois deles estão ligados ao átomo central. Esses hidrogênios não ionizam. Apenas o hidrogênio que está ligado aqui ao oxigênio vai ionizar. No caso aqui, é esse aqui. No H3PO3, repara, eu tenho aqui, olha, um hidrogênio ligado ao átomo central, esse não ioniza,
mas os outros dois que estão ligados ao oxigênio vão ionizar. Então, seriam diácido, certo? Já o H3PO4 é uma molécula aqui que tem os 3 hidrogênios ligados ao oxigênio. Nesse caso, eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis, é um triácido. A próxima classificação tem a ver com o grau de ionização, né, que é a relação entre o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas que foram adicionadas, dissolvidas ali na água, certo? E aí, olha, quanto maior esse grau de ionização, mais forte vai ser o ácido. Eu estou dando um exemplo aqui de alfa, né, de como a gente calcula, tá? Número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas total. Aqui eu dissolvi 10 moléculas e dessas 10, 9 ionizaram. Então, ionizaram 9, uma delas não ionizou, né? 10 dissolvidas, 9 sobre 10, 0,9 ou 90% esse alfa, certo? Bom, e aí, olha, se eu tenho um ácido que tem um alfa menor que 5%, ele é um ácido fraco. Se o alfa dele fica entre 5 e 50, ele é um ácido moderado. E se ele tem um alfa igual ou maior a 50%, ele é um ácido forte, tá? Então, alguns exemplos aqui, olha, o ácido carbônico, o alfa 0,2 é um ácido bem fraco. O ácido fosfórico, de alfa 27%. E o HCl, que tem alfa 92%, é um ácido forte, certo? Bom, aí, olha, na ausência do alfa, a gente pode, né, dar algumas dicas. Nos hidrácidos fortes, eu tenho HCl, HBr e HI. O HF é moderado e o resto são fracos, tá? Lembrando que na família 17, né, cloro, bromo e iodo estão aqui, tá? E o flúor ele é moderado por causa da ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é muito forte, né? E ela segura um pouco o H+ aí do ácido fluorídrico, tá? Nos oxiácidos, a gente faz uma continha. Pega o número de oxigênios e diminui do número de hidrogênios. Se essa conta dá 0, o ácido é fraco. Se essa conta O menos H dá 1, ele é moderado. Se dá 2, ele é forte. E se dá 3, ele é muito forte. Tá? Bom, então alguns exemplos sobre essa força, né? Ó, o HNO3 seria um ácido que na conta aqui vai dar um delta, né, igual a 2, então ele é um ácido forte. Tá? Só fazer a continha, O menos H, 3 menos 1, 2, ele é um ácido forte. Tá? Tem sempre uma exceção, né? Vocês já repararam, né? No caso, o ácido carbônico ele é fraco, embora a continha dele desse 1, né? Seria um ácido moderado, tá? Ele é fraco porque ele forma CO2 e água. E aí ele fica com essa dificuldade de liberar esse H+. Então ele é um ácido fraco, tá? E esses ácidos aqui, olha, o fosfórico, né, o H3PO4, o H3PO3 e o H3PO2, que eu mostrei lá em cima, lá falando sobre os hidrogênios que são ionizáveis, né? Todos esses ácidos aqui, eles são moderados, ok? Bom, falar um pouquinho agora das propriedades, né? Os ácidos têm sabor azedo, como a gente percebe no limão, na laranja, né? No vinagre, tá? Falar também da condutibilidade elétrica, né? Lembrando, os ácidos, eles ionizam. Então, se eu tenho aqui uma aparelhagem de teste para testar a condução de corrente elétrica, né? Poucos íons, essa lâmpada não acende. Tendo íons na solução, a lâmpada acende, tá? No caso dos ácidos, como eles liberam H+, né? Eles vão permitir aqui a condução da corrente elétrica, são eletrólitos. Quanto mais forte o ácido, maior a intensidade dessa lâmpada, tá? Porque mais íons eles vão liberar aqui na solução, ok? Comportamento como indicadores, né? Indicadores ácido-base, tá? A fenolftalina é um indicador muito utilizado, né? Ela indica, no caso, olha, o meio básico. Ela é incolor no meio ácido ou neutro. Então, se você pingar uma gota de fenolftaleína num ácido, a cor não altera. Já o azul de bromotimol, ele é um indicador que indica meio ácido e básico também. No caso do meio ácido, ele fica amarelo, ok? No meio básico, ele já vai indicar a coloração azul, tá? E meio neutro, ele é verdinho, tá? Bom, e falar um pouquinho também sobre ácidos e escalas de pH. pH é uma escala que mede a acidez ou basicidade,
tá? É um conceito matemático, a gente não vai investigar esse conceito matemático de pH agora, mas é um conceito extremamente utilizado aí no cotidiano, né? E nos produtos da química, tá? Então, a gente tem aqui, olha, um pH neutro, que seria o pH 7, que é o pH da água pura, né? E um pH ácido é todo pH abaixo de 7, sendo que quanto menor o pH, mais ácido é. Então, o limão aqui, ele é um ácido bem forte. Ele é mais forte que o vinagre, né? Que a água da chuva, que já é ligeiramente ácida, tá? E as substâncias básicas, né, têm um pH maior do que 7, ok? Vamos falar então agora da nomenclatura, tá? Dos hidrácidos primeiro, a gente dá o nome de um hidrácido colocando ácido, o nome do elemento que está ali no ácido, mais a terminação, o sufixo hídrico, ok? Então, alguns exemplos aqui, olha. HCl, ácido, cloro mais hídrico vai ficar ácido clorídrico. HBr é o bromo, então vai ficar ácido, bromo mais hídrico, ácido bromídrico. H2S, o S a gente chama de sulfur na química, né? Sulf. Então, ácido, sulf mais hídrico, sulfídrico. E aqui eu tenho o íon ciano, tá? Ou cianeto, né? E aí, no caso, olha, CN, ácido cianídrico, ok? Então, bem simples, final hídrico. Os oxiácidos já dão um pouquinho mais de trabalho, tá? A gente coloca ácido, o nome do elemento central que está ali no oxiácido, e aí a gente vai depender do NOx, né? A gente tem o final oso para o menor NOx e o final íquo para o maior NOx, tá? Então, repara aqui, olha, H2SO3 e H2SO4. O NOx do enxofre aqui no H2SO3, ele é mais 4. Lembrando que o NOx do hidrogênio é mais 1 e o NOx do oxigênio é menos 2. Então, fazendo a conta aqui, olha, menos 6 com mais 2 dá menos 4. Para zerar, mais 4. Então, esse é o NOx do enxofre. E o enxofre ele é da família 6A. A maior carga que ele pode adquirir é a carga mais 6. Repare então que o enxofre aqui ele não está na maior carga possível dele, que seria mais 6. Então ele vai ter aqui, olha, o final oso, ácido sulfuroso, tá? Já o H2SO4, o enxofre apresenta o NOx mais 6. O hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2, então fico com menos 8 e mais 2. Menos 8 e mais 2 vai dar menos 6. Para zerar, a carga do enxofre aqui vai ser mais 6. Então, repara, mais 6 é a maior carga possível do enxofre, porque ele é da família 6A. Então, nesse caso, a gente adota o final íquo, ácido sulfúrico. Tá? Tem um acentozinho aqui, não é sulfúrico, é sulfúrico. Ok. Outros dois, olha, HNO2 e HNO3, né? Nesse caso aqui, olha, o nitrogênio tem carga mais 3 e o nitrogênio é da família 5A. Mais 3 é a maior carga possível da família 5A? Não é. A maior carga possível é mais 5. Família 5A, maior carga possível, mais 5. Então, como ele não está na maior carga possível, ele vai aqui, olha, com o final oso. Então, ácido nitroso. E aqui no HNO3, o nitrogênio está com a carga mais 5. Como ele é da família 5A, é a maior carga possível. Então, nesse caso, final ICO, ácido nítrico. Então, para dar o nome de um óxido ácido, a gente depende aí de calcular o NOx do elemento central. Comparar com a família da tabela periódica, né? E ver se é o maior possível. Se for o maior possível, final ICO. Se não for o maior possível, final OSO. Ok? Bom, e aqui eu tenho uma observação, né? Na verdade, uma coisa a mais dentro dessa nomenclatura aí dos oxiácidos, tá? Porque tem alguns elementos que formam diversos oxiácidos. É o caso dos elementos da família 7A. Por exemplo, o cloro, você está vendo aqui, ele está formando 4 oxiácidos diferentes, tá? Então, a gente mantém o final oso para os 2 de NOx menor e o final ico para os 2 de NOx maior. Para o que tem o menor NOx, a gente usa ainda esse prefixo hipo, que quer dizer baixo, né? E para o maior, a gente usa o per, que vem do hiper, né? De alto, tá? Então, repara, olha,
Nesse caso aqui, o cloro está com NOx mais 1. Ele é o menor possível dessa família. Então, eu vou adotar aqui o hipo como prefixo, o clor do cloro e o oso do menor NOx. Então, vai ficar ácido hipocloroso, né? Já aqui no HClO2, o cloro está com a carga mais 3. Então, a gente vai colocar ácido cloroso. Simplesmente cloroso, que é a segunda opção aqui. No HClO3, o cloro está com a carga mais 5. Então, a gente vai colocar aqui simplesmente o final ico. Então, ácido clórico. E por último, o cloro, que é da família 7A, está com a maior carga possível. Então, a gente vai colocar aqui per e ico. Então, vai ficar perclórico. Ok, gente? Então é isso. Tem uma piadinha aqui no final, né? Alguém sabe o que é H2SO4? Eu sei, professora. Tá na ponta da língua. Pá! Cospe, que é ácido sulfúrico. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, dá uma reassistida. Coloca aí nos comentários que a gente tenta tirar sua dúvida, ok? No mais, fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima.